Você conhece alguém com vício ou dependência? E aí a dependência a gente pode até ser do celular, tá bom? Que a gente também pensa muito no vício, pensando no álcool, né? Nas coisas químicas também, né? Ou drogas, ou também nos jogos, mas tem gente que já está dependente do celular. É isso mesmo. E a pessoa não consegue ficar longe do celular, começa a ter um ataque cardíaco. Parece que tem até um nome. Depois a gente pode pesquisar certinho para esse tipo de dependência, dependência do celular, que é bem atual, né? Mas e você consome, por exemplo, bebida alcoólica socialmente? Qual será o termômetro, né? Para que não vire algo preocupante, algo mais sério, né? Então, para algumas pessoas, a bebida, infelizmente, gente, é a porta de entrada para o descontrole e, consequentemente, surge o vício. É muito triste. Então a gente vai abrir agora no programa, né, falando sobre essa dependência alcoólica, que eu acho que o álcool, como é uma droga lícita, Isso. que você facilmente compra, infelizmente até adolescente hoje consegue comprar, a gente quer entrar nesse assunto, tá bom? Um bate-papo para alertar e esclarecer dúvidas com a psicóloga especialista no assunto, Amanda Shiraishi. Que legal ter você aqui. Muito obrigado pela presença. E um assunto necessário, já que estamos no mês, Junho Branco, um mês de conscientização, para a gente lutar contra vícios também e trazer essa consciência do vício. Sim, é muito importante, né? Porque hoje em dia as pessoas elas acabam sofrendo muito fechadas em casa. Com todas as facilidades que a gente tem no dia a dia, inclusive o celular, é muito fácil as pessoas se perderem no vício, na solidão, né? De estar dentro da casa. Então, o álcool, ele é uma porta de entrada, como você falou, porque ele tem várias complicações e muitas facilidades, mas ele também pode mostrar que a gente tem um problema. Olha, e se você quiser participar com a gente, pode mandar então pergunta, anonimamente, não tem problema, tá bom? Ou até um comentário sobre o assunto de hoje. O que a gente quer trazer para você é conhecimento, esclarecimento e até apoio, né? Então tá aqui o nosso WhatsApp, 997 16 7989, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as pessoas, né, que muitas vezes acabam perdendo a mão quase de uma forma natural. O que leva, então, esse consumo social a virar um problema de saúde, Amanda? Todo problema, eu como psicóloga percebo que tudo que traz sofrimento é um problema. Então, às vezes, a pessoa está bebendo e para ela está ok, né? Mas se, por exemplo, uma mãe de família está bebendo e os filhos começam a falar, mãe, você está bebendo demais, talvez já seja um alerta. O álcool, ele deve ser sempre figurante na sua vida, né? Então, você sai com seus amigos, tem ali uma taça de vinho, você está tomando uma taça de vinho, mas aquilo não é importante. Quando o álcool já se torna um pouco coadjuvante, você já pode ficar um pouco preocupado. Se o álcool se tornar a coisa mais importante da sua vida, a gente chama isso de estreitamento de repertório, né? O álcool ele vai tomando conta da sua vida e aí você deixa a sua família, deixa o seu trabalho. A coisa mais importante da sua vida é você beber, então você já tem um problema aí sinalizado. Só lembrar que você manda sua perguntinha em comentário com o hashtag falando nisso, para a gente fazer o sorteio também de um par de convites para o Cinemark. Aí você aproveita o feriadão por nossa conta, tá? Eu acho que o sair para beber, que eu já ouvi muita gente falar, eu vou sair para beber, vamos sair para beber, é algo perigoso, né, Amanda? Porque acaba sendo o centro e vai bem no que você falou, né? Parece que a pessoa para sair precisa beber. Pega um hábito de sempre estar ali. O sair para beber, eu já escutei isso muitas vezes. Vamos sair para beber? Vamos beber? Você acha que esse foco, nesse momento social, já pode ser um alerta? Tipo, estou criando uma condição para eu sair, para ter um momento com meus amigos? O álcool ele tem uma história com a humanidade. O álcool ele relaxa num primeiro momento, então as pessoas, socializar nem sempre é muito fácil, né? As pessoas, elas têm um pouco de fobia social hoje em dia, mas o problema maior, ele é exatamente isso, quando as pessoas acabam perdendo essa mão, né? Você compra uma cervejinha e toma um dia, compra duas e toma 2 dias. Quando você vê, a única coisa que você está fazendo na sua vida é beber, e isso é problemático. Sair para beber, existem fases, né? As pessoas jovens, elas gostam muito de sair para beber, para ir para balada, nada de ruim nesse contexto, contanto que seja lá no final de semana, a pessoa está dando conta da vida, trabalha a semana inteira,
né, estuda a semana inteira, é maior de idade. A gente precisa lembrar que o problema do álcool também acontece porque a gente tem a formação do córtex pré-frontal, né? Apenas a partir dos 21 anos de idade ele está completo, né? E aí o que acontece? É importante até os 21 anos de idade a pessoa ter limites, né? E os pais entram nisso, por isso que o adolescente não deve beber, não deve jogar, porque é onde é a época que pode se perder a mão. Olha, gente, se você quiser então participar, pode mandar sua pergunta ou seu depoimento. Daqui a pouco a Amanda volta. Acho até interessante a gente entrar nessa questão, porque muita gente que assiste o programa tem filhos e tem netos, né? Então, como lidar com esses adolescentes, com esses jovens nessa fase que já é um pouco delicada por si só, e neste assunto a gente tem que realmente ser rígidos, né? Quais são as orientações de você como psicóloga? Dá pra gente colocar o resultado, né, produção? Todo mundo. Infelizmente, né? Se não é alguém da família, é alguém conhecido, um colega, um amigo, enfim. Por isso que a gente traz esse assunto, para a gente criar alternativas, inclusive para a gente ajudar, né? Alguém que a gente tem junto com a gente, um colega, enfim. A intenção é essa do programa, tá bom? Então você pode mandar sua perguntinha, sua participação, sem colocar o nome, tá bom? Com o hashtag falando nisso também, você que quiser, para concorrer a um par de convites do Cinemark. A nossa entrevistada é psicóloga especialista em dependência química, a Amanda, que está ajudando a gente de uma maneira muito, acho que muito tranquila, para a gente entender todo o processo de reconhecer o diagnóstico do vício e já já a gente fala de tratamento. Tem uma perguntinha para você, Amanda, direto do Açaí. Vamos lá. Aqui com a Edileuza fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Edileuza, você conhece alguém em situação de dependência química? Conheço. Não, é um jovem, né, que começou muito cedo com o uso das drogas, por volta dos 14 anos. Hoje ele tem 30 anos, mas ele não teve uma vida normal, como a sociedade julga, né? Porque ele não conseguiu seguir na escola, ele não conseguiu um trabalho, porque ele entra e sai das clínicas de reabilitação. É uma situação complexa para a gente entender, né? Mas para a gente começar a introduzir, qual que é a diferença entre o uso recreativo e quando ele se torna dependência? Vamos reforçar então, Amanda? Isso. Acho importante de novo falar sobre isso. 14 anos, começou a utilizar, córtex pré-frontal não estava formado, né? A pessoa ela se torna uma pessoa, ela é vítima, né? A droga, o álcool, tudo que envolve muito prazer. A gente não escuta pessoas viciadas ou dependentes de brócolis, isso não acontece. Porque as substâncias que causam esse link no nosso cérebro são substâncias que dão muito prazer. Então, tudo que dá muito prazer para o cérebro, a pessoa que não está preparada, a tendência é ela sempre querer repetir o comportamento, né? E tem um estudo muito importante que foi feito há uns anos atrás com ratinhos. Eles colocaram um ratinho numa gaiolinha e colocaram uma mangueirinha de água com heroína e uma mangueirinha com água. Os ratinhos que ficavam nessa gaiolinha, só com essas mangueirinhas, todos eles morreram de overdose. Os ratinhos que não, depois, os ratinhos eles pegaram a mesma experiência e fizeram com ratinhos, mas colocaram várias coisas para os ratinhos. Colocaram parquinhos para o ratinho, colocaram outros ratinhos juntos. E aí os ratinhos não morreram de overdose. Esse estudo ele é muito importante por quê? Porque ele mostra para a gente que quanto mais a pessoa ela tem outras atividades, mais difícil é ela de se tornar dependente. Só que precisa ter esse cuidado no começo da vida. Adolescente, ele precisa de ser muito, não vou falar cerceado, mas os pais precisam exercer esse controle. Por quê? Justamente por causa disso, porque eles ainda não estão preparados para beber, para jogar. Não existe esse freio natural ainda da maneira que deveria ser. Então é importante esse acompanhamento nessa época, sim. Com certeza, ficar em alerta, né? E também não existe aquele uso de fim de semana, né? Se começou a perceber que o filho está com um comportamento esquisito, né? Não existe uso recreativo. Então tem que intervir, tem que ser duro mesmo. Porque senão acaba acontecendo como esse exemplo que a gente viu. 14 anos é muito cedo, né? 14 anos. E essa instabilidade no emprego, né? Então isso afeta realmente demais. A adolescência, ela necessita de muito cuidado mesmo, exatamente por causa disso. Porque o adolescente está experimentando, ele está indo lá, ele precisa criar essa autonomia, mas ao mesmo tempo ele precisa desse respaldo. Por isso que esse equilíbrio é muito
difícil para alguns pais. E isso só acontece mesmo com comunicação. É importante os pais sempre estar conversando. Estar presente, né? Sim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da dependência, dos jogos de azar e também desses jogos que a gente já conversou aqui, já trouxe Sim. matéria falando dos malefícios, né? Dos jogos do tigrinho e tudo mais, nananana. Enfim, muitas vezes as pessoas elas subestimam e muitas vezes normalizam, né? Como ele começa a se manifestar na pessoa? Porque é incrível como ela se sente, parece que enfeitiçada por aquilo. Então, a pessoa está com o celular na mão, o celular está na mão dela a qualquer momento. E aí, ela joga um dia. Então, ela jogou ali e ganhou um dinheirinho. Ela fica super contente, nossa, ganhei dinheiro. No outro dia, ela joga de novo, ela ganhou um dinheirinho. Né? Porque provavelmente o algoritmo está falando lá para ganhar no começo. Assim que... Aí ela joga o terceiro dia, continua ganhando. Até que um dia esse algoritmo muda, né? E aí a pessoa para de ganhar e ela vai começar a perder. Então, o problema desses joguinhos no celular é que é um cassino na sua mão. E imagina um cassino na sua mão e você sendo adolescente. Nossa. Então, é muito bom, né? Provavelmente para esses aplicativos que estão ganhando muito dinheiro, né? A gente teve recentemente a questão da CPI, né? Porque os influenciadores, eu costumo falar que eles devem ter uma dissonância cognitiva, né? Porque eles acabam fazendo uma propaganda de algo que talvez eles não gostariam que os parentes, os filhos, né? É verdade. E aí a gente está com toda essa problemática, porque na hora que a pessoa ganha, ela tem aquela descarga, nossa, ganhei. E aí... Entra na verdade é um ciclo, né? E a gente também já colocou aqui matérias falando sobre pais de família que estão deixando de comprar arroz, feijão para casa, porque está gastando o dinheiro nesses joguinhos. Então fica um alerta também. Tem participações, muito obrigado a você que está assistindo o programa. A gente quer incentivar você a escrever para a gente, uma maneira da gente ter um feedback do que a gente está conversando aqui, né? Lembrando de colocar a hashtag falando nisso para concorrer um par de convites para o Cinemark. O Ricardo mandou uma fotinho da tela aqui. Eu estou com a minha esposa. Um beijo para a Adriana, curtindo vocês com muito carinho. A gente agradece, viu, Ricardo? Obrigado pela participação de vocês. Mais outra participação de forma anônima e você pode mandar assim, como fez essa pessoa, tá? E escreveu assim: infelizmente o vício do álcool junto com a cocaína acabou com o sonho de uma linda família. Meu ex-marido foi até internado em uma clínica, mas não parou com o vício. Infelizmente a bebida é droga, sim. Olha que depoimento pesado, né? A gente se sente comovido. Eu me sinto comovida só de ler. Porque querendo ou não, né, a gente quer que todo mundo seja feliz. A gente vê que só traz infelicidade para as pessoas. Um próximo comentário que a gente recebeu, pode mandar, tá bom? Durante o programa, a doutora vai conversar com vocês também, responder. Da Silvia. Obrigado, viu, Silvia, pela companhia. Beber em casa para relaxar, dormir melhor, ou evitar discussão, é uma relação ruim com o álcool? Algo que demande atenção? Gostei, a pessoa se sente no direito de beber. Chegou depois de um dia estressante. Vou beber uma cervejinha para relaxar. Tá com algum clima estranho em casa, vou beber para ficar mais tranquilo. Essa busca da tranquilidade. Demanda atenção. Porque é necessário criar modos mais saudáveis, porque o álcool ele é como se fosse uma armadilha. Então você tá lá, chega em casa, vou relaxar hoje. Aí você vai relaxar amanhã, aí vai relaxar... Eu tenho um paciente que ele falava assim para mim, toda terça-feira preciso beber. Aí depois virou quarta, aí depois virou quinta, aí depois virou o dia que estava com a filha. Então é importante perceber que quando o álcool ele vai tomando esse espaço, eu não quero discutir. Então se você não quer discutir, é melhor conversar do que beber. Eu não quero discutir, a pessoa está fazendo alguma coisa, relacionamento não é fácil, então você tem que conversar, demanda conversa. Eu vou beber. As coisas que dão prazer pra gente, elas acabam surgindo na nossa vida como fuga. Né? Então eu bebo para fugir do meu relacionamento, eu bebo para fugir do meu dia estressante. E essa fuga, porque nem todo mundo vai virar alcoolista. Sim. O alcoolista ele tem é como se fosse uma loteria, 10% da população tem essa probabilidade. Mas ninguém quer se arriscar, Claro. né? Porque a pessoa que chega no meu consultório, ela chega muito sofrida porque perdeu a família,
perdeu o emprego, sofreu um acidente. E o álcool ele vai tomando conta da sua vida aos pouquinhos. E voltar, todo o tratamento demanda muita ajuda de muitas pessoas para o alcoolista retornar. Dependente químico de drogas ilícitas é até um pouco pior, porque a gente entra em questões morais. A cocaína. A pessoa foi pegar a cocaína em algum lugar de maneira ilícita, pode ser preso. É verdade. Então, o alcoolista e a pessoa de droga ilícita têm perfis diferentes. O alcoolista é orgulhoso, o alcoolista fala, eu bebo com meu dinheiro, eu não estou fazendo nada de mal. Quem aponta geralmente para o alcoolista no primeiro momento é a família. Olha, você está bebendo demais. Sim. Os amigos, Que já dá um olha. sinal de alerta. Agora, as pessoas que chegam no meu consultório com problemas, elas já sofreram bastante. Sim. Amanda, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da família, e a gente pode trazer isso no próximo bloco, né? O apoio da família para que essa pessoa consiga se reestabelecer e quais são os tipos de tratamentos para vários tipos de vício, tá bom? Fica então esse questionamento, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Junho Branco, tá? Olha, hoje aqui a nossa entrevistada é psicóloga e especialista em dependência química, que é Amanda Shiraishi. A gente aproveitou o assunto, Amanda, tem uma outra pergunta relativo ao Junho Branco. Vamos ver. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Agda. Estou aqui com o Rodrigo fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Rodrigo, você conhece alguém que tem algum vício, mesmo sendo vício bom? Sim, eu, por exemplo, vício de Viciado em quê? atividade física. Viciado em atividade física. Olha, esse vício eu queria ter também. É rotina, né? Você criando a sua rotina, você acaba que, mesmo você não tendo vontade de ir treinar ou fazer uma atividade física, o seu corpo pede, né? Isso é a rotina que você cria. Se você cria uma rotina de você estar parado e não estar fazendo nada, a sua rotina vai ser daquela maneira. E você não está fazendo nada, vai ser mais difícil você sair da sua casa para fazer alguma atividade física. No caso do Rodrigo é um vício bom, mas falando às vezes de repente até da dependência química, existe algum perfil que é mais vulnerável ao vício? Eu acho. Os estudos mostram que o perfil mais vulnerável ele tem a ver com a pessoa que não consegue, entre aspas, se contrariar. O córtex pré-frontal ele é responsável exatamente pelos nossos controles. Então, atividades que causam muito prazer, se a gente não tem esse momento, olha, isso eu não vou fazer agora. Eu costumo perguntar para os meus pacientes quando eles chegam, de quanto em quanto tempo você está bebendo? Estou bebendo a cada 2 dias. Então vamos beber uma vez por semana? Aí o paciente fala, tá bom, uma vez por semana. Aí na próxima consulta ele fala, não consegui. Quando você quer fazer alguma coisa, você não consegue, já é algo ruim, né? A gente não fala muito de vício de celular, mas é realmente importante, porque quanto tempo você consegue ficar longe do seu celular, né? As pessoas estão jogando. Hoje eu não vou jogar no tigrinho. Você consegue? Essa conversa interna, porque o vício ele pode ser escondido. Começamos o programa falando disso, das pessoas solitárias que estão provavelmente dentro de casa nesse momento bebendo. Essa conversa interna é muito importante. Quanto que eu estou sendo prejudicado? Quanto que eu consigo falar não para mim? O perfil mais vulnerável é sempre o perfil que não consegue ter essa disciplina do não. Já fica essa reflexão para você que está em casa, então, né? Às vezes você não aceita que pai e mãe falem para você, mas você consegue ficar sem o álcool, o joguinho, o celular. É nomofobia o nome do vício do celular que a gente ficou para dar para vocês aí em casa, né? Bom, tem participação. Vamos colocar na tela. Mande sua perguntinha ou comentário com o hashtag Falando Nisso. A gente vai sortear um par de convites do Cinemark para você. O Claudemir comenta algo que infelizmente é real, né, Claudemir? Os jovens hoje encontram facilidade para comprar bebidas nas adegas. Não há fiscalização, infelizmente, e é algo que a gente lamenta muito, viu, Claudemir? Vamos então ao depoimento da Rosilene. Eu, graças a Deus, tenho controle, só tomo quando tenho dinheiro sobrando para tomar um vinho, para relaxar. Tomo 2 taças e guardo o resto. Isso é o autocontrole, né? Sim. Muito bom. Que é importante, que a Amanda comentou aqui, que é o que faz a diferença, né? Olha, uma mensagem anônima. Meu primo de 16 anos tem um vício sério com o vape. Ele está fazendo detox com cigarro. Isso não poderia piorar a situação e fazer ele desenvolver outro vício? Ou é realmente uma estratégia para melhorar? Obrigado pela pergunta. É péssimo. O cigarro, ele é cancerígeno, o vape é cancerígeno
o brado. Então, não é uma boa estratégia. É assim, é como querer parar de utilizar o álcool e utilizar a maconha. É importante parar de fumar e praticar atividade física é ótimo. As pessoas que me procuram para parar de fumar, eu falo, vamos substituir por bala diet, ou então adesivo de nicotina. Vape não é a solução, pelo contrário. Tem muitas pessoas, muitos adolescentes morrendo, tendo problemas seríssimos de pulmão por causa desse tipo de substituição. Não vale a pena. Amanda, só para a gente finalizar nosso assunto, o bacana é trazer essa esperança de que existe tratamento e é possível, sim, a pessoa buscar ajuda e sair dessa. Existe tratamento, existe ajuda. Eu gosto muito dos grupos de anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. É um lugar onde as pessoas podem começar a procurar ajuda. Você está aí na sua casa, sozinho, bebendo, não sabe por onde começar? Comece por um grupo de anônimos. Alcoólicos Anônimos vai te ajudar, Narcóticos Anônimos vai te ajudar. A família precisa de muita ajuda. É como se ela tivesse perdido uma pessoa, porque a pessoa que bebe não é a mesma pessoa que não bebe. Então, existe sim, existe ajuda, é por isso que eu estou aqui, eu trabalho com isso, porque eu acredito sim que existe essa recuperação. Hoje a gente entrevistou a Amanda Shiraishi, psicóloga especialista nesse assunto. Obrigada, viu? Obrigada por a hoje, vocês. Amanda. Obrigada mesmo.